Vamos a mais uma cobertura especial do dia de hoje no conflito entre Rússia e Ucrânia. Na manhã, combatentes do 5º Batalhão Lubardt da 12ª Brigada Azov se prepararam para uma operação coordenada contra uma posição fortificada russa na área da pequena vila chamada Nova York. A missão era clara: tomar a posição, neutralizar o inimigo e abrir caminho para operações futuras. A abordagem foi metódica e profissional, com cada soldado ciente de sua tarefa em um terreno hostil e imprevisível. Enquanto avançavam pelo campo, os ucranianos identificaram as trincheiras russas. Os defensores, cientes do ataque iminente, recuaram em desordem para os abrigos fortificados. Os combatentes ucranianos aproveitaram a hesitação do inimigo para iniciar o ataque com disparos precisos e o lançamento de uma granada, que explodiu dentro da posição russa, causando ferimentos graves e desordem entre os defensores. A troca de tiros foi intensa. A resistência russa, ainda significativa, tentava deter o avanço ucraniano, mas o reforço das forças de Azov e o uso estratégico de drones mudaram rapidamente a dinâmica. Um drone equipado com uma carga explosiva foi direcionado para o abrigo onde os últimos soldados russos estavam entrincheirados. A bomba foi detonada com precisão, eliminando os combatentes restantes e neutralizando a posição. Após o ataque, os combatentes ucranianos fizeram uma varredura completa da área para garantir que não houvesse resistência residual. A posição fortificada, agora sob controle ucraniano, era mais um passo no esforço de empurrar as linhas russas para trás. A operação foi concluída com eficiência, mas não sem tensão. Um retrato brutal e direto da realidade do conflito no leste da Ucrânia. A situação no fronte se desenrolava em um cenário tenso e marcado pela cautela. Enquanto a equipe ucraniana aguardava em emboscada, monitorando as movimentações dos abrigos russos disfarçados em casas comuns, o foco era garantir a precisão e evitar erros que poderiam comprometer a missão. Drones de reconhecimento foram enviados para confirmar os alvos. A análise inicial indicava que as casas aparentemente comuns abrigavam munições e soldados russos. A confirmação veio com imagens térmicas, revelando atividades suspeitas e deslocamentos armados. Com a posição exata dos alvos em mãos, os drones armados se aproximaram silenciosamente. Os operadores ucranianos, localizados a uma distância segura, ajustaram os parâmetros para ataques precisos. Em um movimento rápido e coordenado, os drones lançaram explosivos sobre os alvos. As explosões foram certeiras. Estrondos ecoaram pelo local, seguidos por colunas de fumaça e destroços. As estruturas desabaram em segundos, neutralizando completamente a posição inimiga. As forças russas nas proximidades tentaram reagir com disparos de defesa antiaérea, mas a manobrabilidade dos drones permitiu que eles escapassem ilesos. A operação foi um sucesso. Com a destruição dos abrigos camuflados, a equipe ucraniana assegurou um importante avanço tático, dificultando ainda mais a logística inimiga e marcando mais uma vitória em uma guerra onde cada movimento conta. Enquanto isso, sobre Kurakhivka, no topo de um prédio da cidade, a bandeira da Rússia foi erguida, um marco que representava mais do que a conquista de território. Era um símbolo de poder e controle no fronte sul. As tropas da 5ª Brigada das Forças Armadas da Rússia comemoravam, declarando que a área havia sido limpa de resistência ucraniana. Para muitos, este ato marcava o progresso contínuo de uma estratégia implacável na região. A poucos quilômetros dali, no setor de Kherson, um cenário diferente se desenrolava. Operadores de drones russos do 3º Batalhão de Tanques estavam a postos, silenciosos, observando os movimentos das tropas ucranianas. No momento certo, o drone kamikaze Molnia foi lançado. Com precisão calculada, ele se chocou contra um ponto de concentração temporário dos soldados ucranianos, causando destruição imediata. A explosão ecoou pelos campos e o impacto não foi apenas físico, mas também psicológico.
A incerteza tomava conta das defesas ucranianas. Enquanto isso, em outro setor do fronte, 2 soldados ucranianos avançavam em meio ao caos. A câmera em seus capacetes registrava cada momento tenso, desde os disparos que cortavam o ar até a poeira levantada pelos projéteis. Ambos estavam em um ponto crítico, tentando manter suas posições diante de uma ofensiva russa crescente. No entanto, algo deu terrivelmente errado. De volta ao campo de batalha, drones russos continuavam a desempenhar seu papel letal. Operadores do 6º e 8º Regimento Tanque lançavam munições explosivas sobre as posições ucranianas. Cada ataque desestabilizava ainda mais as linhas defensivas, tornando quase impossível para as forças ucranianas resistirem ao avanço. As defesas eram quebradas e a moral dos soldados diminuía com cada nova explosão. Já na região de Liptsi, no Oblast de Kharkiv, a tensão pairava no ar. Um veículo russo carregado de soldados prontos para reforçar uma investida avançava por solos acidentados. De repente, iniciaram vários ataques. O veículo quase foi atingido, parando bruscamente para tentar fugir e não ser atingido de cheio. A situação se tornava desesperadora e os soldados começaram a abandonar o transporte, correndo para o abrigo mais próximo. Enquanto tentavam se dispersar, eles não percebiam que estavam sendo vigiados de cima. Drones silenciosos, quase invisíveis, estavam posicionados estrategicamente. Assim que os soldados se expuseram, os drones entraram em ação. Em questão de segundos, as explosões começaram. Um a um, os combatentes russos foram neutralizados, enquanto o veículo, já avariado, era destruído completamente. O cenário era caótico, marcado por fumaça e destroços. Em outro ponto, na área de Krasnoarmeysk, o avanço da tecnologia militar mostrava sua força. Um drone FPV VT-40 foi lançado com precisão cirúrgica contra uma peça de artilharia francesa Kaiser, instalada em um caminhão Renault Sherpa 10. O impacto foi devastador, transformando o equipamento em destroços carbonizados. As estradas próximas, que antes eram consideradas seguras, agora eram descritas pelos combatentes como traiçoeiras e fatais. Mais ao sul, na direção de Donetsk, os operadores de drones da 14ª Brigada de Forças Especiais do Grupo Vostok demonstravam sua letalidade. Utilizando drones de combate e tecnologia avançada, eles destruíam soldados e veículos blindados inimigos escondidos nas áreas florestais. Cada ataque era meticulosamente calculado, deixando o adversário sem tempo para reagir. Ainda na região de Kharkiv, uma operação das forças russas, coordenada pelo Grupo Oeste, identificou e atacou um bunker camuflado das Forças Armadas da Ucrânia. Utilizando drones para reconhecimento, a posição inimiga foi localizada em uma área densamente protegida. A partir das informações obtidas, a unidade de assalto da Guarda da Tank Army iniciou um movimento forçado até o local. Ao alcançar a área, os soldados russos implementaram explosivos ao redor do bunker, planejados para forçar os soldados ucranianos a abandonarem suas posições subterrâneas. Após a detonação dos dispositivos, os soldados ucranianos dentro do bunker enfrentaram uma situação crítica, resultando na captura de 2 militares que optaram por se render. Essa ação não apenas destacou a capacidade de coordenação entre as forças terrestres e os drones de reconhecimento russos, mas também evidenciou o uso estratégico de armamentos explosivos em ambientes controlados para neutralizar posições defensivas do inimigo. Para acompanhar atualizações diárias sobre o conflito e receber análises diretas do campo de batalha, inscreva-se no canal,